Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da formação jurídica, a formação acadêmica, nas faculdades, dos bancos das universidades brasileiras, sobre a filosofia do direito, uma matéria essencial, dentro da grade curricular da formação, e que, com o passar dos anos, pelas grandes inovações tecnológicas, as conectividades, a inteligência artificial, tem relegado a filosofia do direito quase a um segundo plano. Muitos, inclusive, discutem a possibilidade da exclusão da filosofia do direito da grade curricular das faculdades de direito no Brasil. Esse assunto preocupa muitos dos juristas, muitas pessoas do mundo jurídico, porque para muitos, assim como eu, entende que a formação do profissional do direito tem que passar necessariamente pelo estudo da filosofia do direito. E para a gente debater, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, nós temos hoje a honra de ter aqui o Dr. Jorge Stamatopoulos, que é mestre em Direito nas Relações Sociais pela PUC, é professor de Direito do Trabalho, Processual do Trabalho, Economia Política, Direito Econômico pelo Mackenzie, e talvez uma das atividades de maior orgulho do Dr. Jorge é coordenador do Núcleo de Estudos Filosóficos e Sociais. Além disso, ele é autor de alguns livros, ele trouxe aqui para nós hoje A Evolução dos Contratos do Trabalho e os Planos de Desligamento Voluntário. Ele também é autor, junto com outros autores, ele é coautor, portanto, de livros sobre direito constitucional pela Malheiros. Então, doutor Jorge, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço. Muito obrigado, uma boa noite a todos, a você em especial. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o tema tão instigante, Pois é, doutor Jorge, a questão da filosofia do direito. Eu vou fazer, então, a pergunta que é o tema do nosso programa. Filosofia do direito, ela é uma matéria essencial na formação acadêmica ou com essa evolução tecnológica, a inteligência artificial, ela já pode ser relegada a um segundo plano e extinta das grades das universidades? Uma pergunta bastante complexa de ser respondida, simples, mas ao mesmo tempo difícil, porque, claro, a filosofia a gente sabe muito bem que ela é responsável praticamente por tudo que a gente conhece aqui no nosso mundo, concretamente falando, Todo o pensamento filosófico, desde a antiguidade até os dias de hoje, é responsável na prática por tudo aquilo que a gente conhece, tanto material quanto imaterial. Agora, é inegável, a gente sabe disso, temos plena consciência de que as inovações tecnológicas, obviamente, estão trazendo uma nova condição para o nosso mundo, em especial para a juventude, Até a gente comentava um pouquinho antes do programa iniciar sobre hoje a questão do Twitter, por exemplo, que o jovem não tem, aliás, nem o jovem, acho que até a gente mesmo acaba padecendo desse mal, Acaba, vamos dizer assim, folhando rapidamente o noticiário, daqui a pouco você pula para o futebol, pula para a política internacional, para a música, para show, para a filosofia, por que não? Quer dizer, tudo de forma muito rápida e muito superficial. E aí, para a gente entender um pouquinho da importância da filosofia, não só na antiguidade, mas também nos dias de hoje, em especial para o curso de Direito, me permita só fazer uma rápida reflexão com base no pensamento de Aristóteles. Aristóteles dizia o seguinte: o homem pensa em função do seu espanto com relação ao mundo, a sua estranheza com relação ao mundo. Quer dizer, o quê? Com essa simples expressão. Aristóteles queria dizer o seguinte: olha, o fato da gente estar inserido nesse mundo material, enfim, com tanta coisa aí que nos cerca, já por si nos obriga a refletir. A gente tem que pensar, tem que entender para poder compreender efetivamente qual é o nosso papel e qual é o papel de tudo que está aí à nossa volta. E aí vem exatamente o filosofar. Filosofar nada mais é do que ter amor, claro, uma tradução bem simplória, bem simples, É o famoso amor ao conhecimento. E à medida que esse amor ao conhecimento se desenvolve, você vai começando a entender o mecanismo das coisas, o mecanismo da vida, o mecanismo do universo e das leis que regem o universo e, por tabela, também do próprio direito. Então, filosofar, acima de qualquer coisa, é tentar entender, é amar o conhecimento, amar a informação e buscar se inserir de uma forma adequada nesse universo onde a gente se encontra. Mas essa é uma questão também, doutor Jorge, que é a seguinte:
as atuais gerações, né, o senhor mencionou o Twitter agora com 280 caracteres, né, aumentou quase o dobro, né? Sem dúvida. Então, com 280 caracteres, parece que é o nível máximo de concentração que nós temos hoje aqui na nossa atual geração. Correto. Quando se vai fazer uma análise das coisas materiais, das coisas imateriais, quando nós vamos fazer uma análise dessa situação do mundo, que a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais, não se torna chato para essas gerações? Dizer, eu vou ter que ler Aristóteles, eu vou ter que ler Tá aí, Platão, eu vou ter que ler Kelsen, né, na Faculdade de Direito, Opa. vou ter que ler Miguel Reale, né, nosso grande filósofo brasileiro, sem né, dúvida. nossa joia aqui por mundo. Mas isso não acaba afastando um pouco a atual geração dos estudos filosóficos e achando que isso é chato, dizendo, eu vou para o Google e a hora que eu tiver necessidade de alguma coisa eu encontro lá? Correto, você tem plena razão na tua colocação, doutor Ari, mas me permita refletir no seguinte sentido. É claro, hoje a informação ela é abundante. Qualquer palavra que você colocar no Google e outros mecanismos de busca, você vai ter uma enxurrada de notas, de informações, e, enfim, tudo aquilo que você imagina e nem imagina a respeito daquele assunto. Agora, o filosofar é refletir a respeito, é buscar a verdadeira intelecção, é buscar o verdadeiro conhecimento que está por trás daquilo. Então, quando você recebe aquela enxurrada de informações do Google, né, se me permita citar o exemplo, né, quando você recebe aquela enxurrada de informações do Google, se você não tem um mínimo de discernimento para entender o que é bom e o que é ruim naquilo que está vindo, nem tudo é bom, verdade seja dita, né? Nem tudo que nos vem através dos mecanismos informacionais é positivo, verdade seja dita. Tem muita informação superficial, muita coisa de não muito valor, que não agrega muito valor ao nosso conhecimento. Então, se você não tem essa capacidade de entender, de compreender adequadamente aquela avalanche de informações que te chega, você vai continuar, ainda assim, na minha opinião, mal informado. Por isso a importância do refletir, do filosofar. Porque antigamente, né, eu imagino que tenhamos nos formado mais ou menos na mesma época, né? Vamos dizer 20 anos, mas na verdade faz mais de 30 anos, né, que nos formamos. Naquela época a informação, nós tínhamos uma dificuldade em obter informação. Perfeito. Né? Determinados códigos, a gente tinha que correr numa biblioteca, ir na imprensa oficial para ter né, a legislação oficial, para obter um livro de doutrina, né, ou tínhamos que economizar dinheiro para comprar o livro, ou ir numa biblioteca e ficar horas e horas fazendo pesquisa, e muitas vezes não tínhamos essa informação. E hoje, essa informação está na ponta dos dedos. Só pegar um celular e a informação está lá. E a grande questão é, o que eu faço com essas informações que nos chegam de forma tão fácil? Como é que a gente vai organizar isso? Essa organização dessas ideias, eu creio, doutor Jorge, que seja através de um pensamento claro, de um pensamento ordenado. Perfeito. Me parece que a filosofia nos oferece isso, Com toda essa certeza. ferramenta. Com toda certeza. Ela nos permite ter a compreensão. A filosofia em análise, claro, é um tema bastante vasto para a gente discutir num curto espaço de tempo, é praticamente impossível. Mas ela, na verdade, ela busca o cerne da questão. A filosofia sempre está em busca da verdade real, coisa que a gente no direito não está muito acostumado, porque a gente se conforma com a verdade formal. Vamos lembrar um pouquinho aí para quem está nos assistindo, né? Mas a filosofia está sempre em busca dessa verdade real. Então, quando eu estou em busca desse conhecimento, é claro, nós vamos chegar a um determinado patamar que essa busca vai, de alguma forma, se consolidar, vai se conformar. Mas, de qualquer maneira, à medida que eu estiver caminhando no sentido dessa busca, dessa verdade real, eu vou estar, de certa forma, filtrando aquilo que eu entenda que não faz parte daquele caminho que eu estou em busca. Então, eu acho que ainda assim, mesmo dentro desse universo novo que a gente está vivendo, aliás, um universo maravilhoso, hein? Eu, os colegas nossos, da nossa geração, criticando, no meu tempo que era bom, né? Me lembro o tempo de estagiário, talvez o vosso também, né? As pesquisas jurisprudenciais, você deve lembrar disso, né? Tribunal do Paraná, Tribunal do Rio Grande do Sul, de Brasília, é uma loucura você catalogar todas aquelas informações, e hoje, realmente, com um clique, você recebe tudo lá na sua mesa, no seu escritório, onde você estiver.
Mas o pensamento filosófico, a relevância dele, aliás, eu até me permito falar diretamente aos alunos que estão aí nos assistindo, ela vai ser, talvez no futuro, o grande diferencial do bom e do profissional mediano, do profissional medíocre, não no sentido pejorativo, mas medíocre no sentido de médio mesmo. O conhecimento filosófico é que nos dá aquele plus, aquele algo mais que vai fazer com que a gente seja um profissional um pouco diferente do mercado médio que a gente vê por aí. O senhor está dizendo uma coisa que eu acho que é extremamente relevante. Muitos colocam que na formação acadêmica, o atual aluno, ele deve estudar tecnologia da informação, ele deve estar conectado com o mundo, saber o que é uma inteligência artificial aplicada ao direito. O que o senhor está dizendo é de que isso todos têm. Sem dúvida. E o diferencial é exatamente aquilo que não se propaga como a tendência. Perfeitamente. Que é o raciocínio próprio, o raciocínio humano sobre o direito. É isso? Exatamente. E essa formação acadêmica no Brasil, a gente vai ter que conversar isso depois no segundo bloco, mas só para a gente entender aqui. Essa formação acadêmica, ela está suficiente para a continuidade desses pensamentos filosóficos ou nas grades das universidades isso está sendo relegado a um segundo plano? Como é que está isso, doutor Jorge? Perfeito. Ari, te falo com toda a modéstia, em função da minha experiência de quase 30 anos na vida docente, somando todos os tempos, né? Algumas lacunas, mas quase 30 anos na vida docente em universidades, 22 de forma ininterrupta, mas quase 30 aí somando algumas brechinhas aí. Ari, infelizmente, a gente nota a perda da substância do conhecimento também no mundo jurídico. Hoje, sem crítica, não é, por favor, de forma alguma, não é ser um pouco pedante, né, como se fala por aí, né? Mas a gente vê que a grande parte das faculdades, não de todas, evidentemente, mas uma boa parte, diria até uma grande parte, infelizmente, está preocupada em passar para o garoto, para o jovem, respeitosamente falando, para os jovens em geral, também para os veteranos, né, que estão lá, mais informações técnicas do que dar esse embasamento, vamos dizer assim, que está por trás da informação técnica. Hoje, o profissional do direito, respeitosamente, a gente convive também com o seu advogado, advoga, você também, nós todos advogamos aí no dia a dia, a gente opera o direito de alguma forma, né? É muito comum você ver aquele advogado, ou mesmo até alguns juízes, hein, com todo respeito, que é um verdadeiro técnico no direito. O cara cita o artigo tal, o inciso tal, a linha tal, a página tal do Código Civil, de forma assim, com uma memória absolutamente prodigiosa, coisa que eu não tenho tão boa assim. Mas se você para conversar com esse profissional sobre, de fato, qual é a essência dessa norma jurídica que você evoca de forma tão tranquila, essa pessoa, respeitosamente, vai ter dificuldade. E, me permita, desculpe, e vai ter dificuldade até em elaborar uma peça processual, uma petição, uma simples petição. Esse problema de formação, então, com certeza prejudica o desenvolvimento da atividade jurídica. Com certeza. Eu gostaria de conversar, diante dessa experiência de mais de 30 anos aí na docência, como é que o aluno, como é o profissional do direito pode direcionar os seus estudos sobre a filosofia do direito, para lhe auxiliar a ser um profissional diferenciado do mercado. Nós vamos conversar sobre esse aspecto da filosofia do direito depois dos nossos intervalos. Aguarde, voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas sobre assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Jorge Stamatopoulos sobre a questão da filosofia do direito como uma matéria essencial ou não na formação acadêmica do direito, até mesmo na formação do profissional do direito, mesmo depois que ele termina a faculdade, que ele ingressa na vida profissional. Como é que o direito, como a filosofia do direito pode auxiliar? Nós terminamos o primeiro bloco justamente com essa questão. O Dr. Jorge explicou com muita clareza de que o diferencial daqui para frente nas profissões jurídicas, advogado, promotor, juiz, delegado de polícia, enfim, nas carreiras jurídicas, o grande diferencial não vai ser o conhecimento. Porque o conhecimento está na ponta dos dedos em qualquer celular. Isso é simples, isso é fácil. A questão é, o que eu faço com esse conhecimento? E a filosofia do direito é a grande ferramenta para o profissional do direito para organizar e lhe dar caminhos, lhe dar conteúdo para aquilo que ele vai utilizar. Então, doutor Jorge,
Hoje, os acadêmicos em direito têm a possibilidade de estudar a filosofia do direito ainda, e espero que eternamente. E os profissionais do direito têm acesso, até por esses meios que nós falamos, Google, etc. e tal. Como é que esses estudantes e os profissionais do direito podem se aprimorar na filosofia do direito para se tornarem profissionais mais gabaritados, diferenciados no bom sentido? Perfeito. Bom, aí é uma questão interessante, mas me permita duas abordagens, né? O primeiro passo, evidentemente, é conhecer as obras clássicas, lógico, né? Claro que, diante da dificuldade que você mencionou com muita clareza, as facilidades da informática, tudo isso fica meio discutível, né? Puxa, por que eu vou ler Kelsen, aquele tratado enorme, né, de teoria pura do direito, se eu tenho o Google aqui que me dá um resuminho mais fácil, né? Esse seria o primeiro passo, de qualquer forma, tentar ler, tentar entender. Mas, particularmente, eu acho o seguinte, acima de tudo, pensar filosoficamente. O que é pensar filosoficamente? É refletir sobre os casos concretos que te chegam à vista. Olhar a nossa sociedade, olhar os conflitos sociais que a gente vivencia aqui no nosso país e no mundo, né? Por que não dizer? Porque o mundo passa, de fato, inegavelmente, por um período de transição muito forte, inegavelmente. Mudança de costumes, mudança no que diz respeito ao direito, mudanças sociais, da família, quer dizer, tudo de alguma forma está em ebulição. Então, eu particularmente acho até mais importante do que a leitura da obra clássica de filosofia, é ter um olhar filosófico sobre as relações sociais jurídicas. É procurar entender, porque filosofar nada mais é do que você buscar a compreensão plena daquele fato que te é colocado à baila, ao teu exame. No fundo, filosofar nada mais é do que isso. Claro, é importante conhecer o pensamento dos grandes autores, entender um pouco das correntes filosóficas, mas, acima de tudo, eu particularmente acho que o filosofar, pensar, agir com filosofia é uma forma adequada, até do próprio profissional, como nós, né? Estamos aí já com algum tempo de trajetória no mundo do direito, é uma forma adequada da gente poder compreender esse mundo que nós estamos aí vivenciando. É como um mestre, né, em filosofia, como o senhor a questão do conceito é muito importante dentro do direito. O filosofar que o senhor menciona é pensar, refletir. O que nós vemos hoje, ou pelo menos o que eu vejo particularmente, de uma forma empírica, eu estou dizendo, né, não tem nada científico no que eu estou dizendo, mas as pessoas, elas muitas vezes pensam que estão filosofando, mas elas estão repetindo coisas que elas não refletiram. E muitas vezes de forma apaixonada. É fato. Né? As redes sociais está repleto disso. E hoje a gente tem, por exemplo, na área jurídica, só para ficar na área jurídica, nós temos hoje, por exemplo, a TV Justiça, né? Que coloca a discussão no Supremo Tribunal Federal de grandes temas jurídicos de forma imediata. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão dando seus votos e você, dentro da sua casa, pode assistir e acompanhar. Só que muitas vezes a gente vê torcidas. Né? Torcidas para um lado, para que o voto seja sim, para que o voto seja não, mas sem uma reflexão atrás. Correto. Esse filosofar, vamos chamar assim, não fica um pouco superficial, não fica um pouco algo de paixão e não algo de reflexão? Nesse contexto que você coloca, sem dúvida. Infelizmente, a sociedade brasileira vive um momento muito peculiar, exatamente o que você falou, né? Na minha opinião, esse binarismo, né? A ou B. Esse candidato é bom, esse não é bom. Quer dizer, mas a gente esquece de pensar que existe uma infinidade, né? As chamadas os matizes, né? Do vermelho, do rosa, né? Quer dizer, existe uma infinidade de visões sobre o mundo, de perspectivas, de análises que a gente tem que fazer para poder votar adequadamente e até para poder acompanhar adequadamente um julgamento lá do STF. Eu acho que falta, lamentavelmente, mas aí o problema não é só no universo jurídico, é um problema intrínseco a nós, brasileiros, de certa forma, são as deficiências da nossa educação, do nosso padrão educacional lá de trás. A gente não aprendeu a refletir, a gente aprendeu a resolver fórmula, lamentavelmente, pelo menos na minha época, né? Hoje talvez as coisas tenham mudado um pouquinho, né? A gente aprendeu a decorar fórmula, decorar sintaxe, decorar um monte de coisa, e não aprendeu exatamente a refletir, a raciocinar. Eu acho que é isso exatamente que falta a nós, eu me incluo tranquilamente nesse contexto, falta para que a gente evite justamente aquilo que você muito bem mencionou, que é acompanhar um julgamento do tribunal, do STF, por exemplo, como se fosse uma partida de algum esporte, né? Tipo, não, esse meu voto eu quero que meu voto prevaleça,
Quer dizer, realmente é uma deficiência, eu entendo que intrínseca ao nosso padrão educacional. Mas a gente está sanando, estamos trabalhando. Eu acho que eu sou otimista ainda com relação a isso. Eu acho que a gente vai chegar num ponto de evolução onde isso tudo vai ser visto até talvez até com carinho, com um sorriso pelo estágio civilizatório que a gente atravessa no momento, sem fazer proselitismo de partido A ou B, por favor, bem entendido aqui, né? Sim, sim. Mas acho que à medida que o nosso padrão educacional avance, a gente vai deixar isso de lado e vai ter uma visão mais fria, mais tranquila e mais equidistante dessas grandes discussões, que são importantes, evidentemente, mas não podem ser, digamos assim, objeto de tensão, né, de pressão, e aquilo que você falou muito bem, dessa coisa meio que clubística, né? Porque a própria formação da legislação, ela sai, por exemplo, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E quando a gente procura elementos filosóficos para propostas de legislação ou para encaminhamento de uma tese, né, dentro das câmaras legislativas, né, dos estados ou nas câmaras municipais, a gente não encontra, a gente encontra um vazio, uma coisa, né? Só que atribuir a formação da geração, isso leva a solução disso para muito distante. Infelizmente. Porque hoje nós somos frutos, talvez, de uma deficiência de formação de 20, 30, 40 anos atrás. E nada foi feito, quer dizer, isso vai perdurar por mais um tempo. Agora, para quem está nos assistindo, doutor Jorge, o filosofar, o pensar, o senhor partiria, assim, objetivamente do quê? O senhor disse, talvez alguns clássicos na área do direito. Ainda é possível extrair Kelsen, né? Aquela leitura pesada, né? ou de Miguel Reale, na teoria tridimensional. Não, Miguel Reale, pai. Explicando bem claro, por favor. Né? Miguel Reale, pai. Não tem nada a ver com o filho, sim. que é um advogado, tem um respeito, etc. e tal, mas não é o autor dessa teoria tridimensional do direito que me refiro. Mas, voltando à questão, doutor Jorge, quem quer uma leitura, quem quer um aprendizado sobre a filosofia do direito, por exemplo, ainda deve se socorrer desses clássicos, ou podemos deixar isso e vamos filosofar analisando o mundo contemporâneo sem nos socorrermos desses clássicos? Qual que é a sua opinião diante de mais de 30 anos aí como professor? Perfeito. Veja, quando a gente fala no clássico, claro, a gente tem em memória, né, as grandes obras da filosofia, desde Platão, Aristóteles, Sócrates e os pré-socráticos, enfim, todo aquele encadeamento filosófico que a gente conhece muito bem. Mas levando em conta hoje a rapidez que o mundo moderno exige, quando eu falo em filosofar, eu me refiro realmente àquilo que você menciona. É observar com olhos, digamos assim, olhos percussientes, como se falava antigamente. Quer dizer, olhos atentos, né? Na percepção das coisas que estão lá acontecendo. Estou lá, imagine você estar no seu escritório, recebe um cliente com determinado problema. O filosofar a que eu me refiro é você analisar o caso, não aquela visão simplista, olha, estou com um cliente, opa, vou analisar o caso. O artigo é tal e o artigo é tal. Ponto. Vou só analisar a questão sob o ponto de vista do meu cliente, que é o que interessa. Sim, perfeito. Só que se você não fizer uma análise concreta do fato em si que motivou o teu cliente a procurar o seu escritório, realmente acho que a sua defesa, particularmente, acho que vai ficar um pouco capenga. Porque você tem que ter essa intelecção do fato que levou o teu cliente a te procurar, qual é a relação dele com a outra parte, pode ser uma esposa, ex-esposa, um cliente, enfim, não importa. Mas eu acho que o filosofar a que eu me refiro é você analisar os fatos que te chegam a análise, digamos assim, ao teu acompanhamento como advogado. Esse, na minha opinião, é o filosofar. Não descarto a obra jurídica, mas o filosofar, de forma mais imediata, é isso, é analisar com carinho os fatos que te chegam. Perfeito. Bom, doutor Jorge, eu acho que essa informação, essa dica, posso chamar assim de dica, né? Essa dica eu acho que é extremamente valiosa, porque desmistifica um pouco aquela questão do, eu vou estudar filosofia do direito, eu vou entender um pouco de filosofia do direito, então eu tenho que ler aqui essas obras que são um pouco pesadas, um pouco chatas. Então eu só tenho a agradecer a sua presença, a sua dica primorosa, as suas informações aí de forma clara. E lamento que o programa seja tão curto, porque
A nossa conversa está sendo maravilhosa, imagino de grande proveito para quem está nos assistindo. Obrigado. Então, eu agradeço a sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e com certeza vou ler os livros, né? Ainda não tive a oportunidade de ler, vou ler na primeira oportunidade. E eu acho que o que fica, né, para todos nós é que a ferramenta da filosofia do direito é algo que pode ser útil, prática, né, um pouco pragmatismo, né, útil, prático e necessário, né? Sim. Mas é mais do que algo que não tem valor, é algo que não vai gerar nenhum benefício para mim, para a sociedade. Então, eu acho que o que resta desse programa, o que nós podemos pegar a filosofia do direito é essencial para a formação jurídica e é essencial para o dia a dia daqueles que militam pelo direito. E com essa aula dada pelo Dr. Jorge, nós encerramos nosso programa, agradecendo a sua audiência, e o Direito em Foco volta na próxima semana nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá.